dar início à nossa Escola Bíblica Filadélfia. Hoje nós vamos continuar a nossa série de estudos a partir da nossa revista Examinai as Escrituras, um clássico da doutrina cristã, e que sei que vai falar muito ao coração de todos nós aqui em nossa casa de oração. Vamos iniciar então com uma oração. Vou pedir aí ao nosso irmão Cornélio que leve-nos a Deus em oração para a gente dar início a esse momento. Senhor Deus, mais uma vez nos apresentamos na Tua presença para pedir a Tua orientação, a Tua bênção, os Teus cuidados sobre cada um dos Teus servos, que cada palavra que aqui for colocada, que venha acrescentar em nossa vida melhores conhecimentos para Te servir. Pai querido, abençoa o Teu servo, o presbítero Fábio, que está com essa incumbência desta lição. Abençoa o Teu servo, pastor, que está na técnica de som, de imagem. Que o Senhor abençoe, que tudo ocorra bem e que ao término desta aula possamos sair daqui um pouco mais inteligentes, conhecedores e como manejar a Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Amém, amém, amém. Vou convidar os amados a abrirem no livro de Salmos, tá certo, livro de Salmos 19, que é o texto base da lição de hoje. Salmo, capítulo 19, só conferir mesmo aqui, quem tiver a revista aí, vai poder acompanhar também. Salmo 19, do verso 1 ao 14. Salmo 19, do verso 1 ao 14. E hoje quem vai estar ministrando é o nosso querido amado irmão, presbítero Fábio Ferreira, que já está ali prontinho para essa ministração gloriosa. Os temas, como os irmãos sabem, são temas muito elaborados, muito difíceis até de estudar, irmãos. Mas a gente está subdividindo aí as nossas lições, né? Para que vocês não percam nenhum momento das nossas lições. Perdoa o pastor tá com a touquinha, que eu estou sentindo muito frio. E eu não gosto de sentir frio na cabeça. Parece que está faltando alguma coisa em mim, tá bom? Eu não acho muito coerente ler a Bíblia, orar com touquinha na cabeça, mas está impossível do frio que eu estou sentindo. Diz assim, Salmo 19, do verso 1 ao 14. O Fábio não sente muito não, né, Fábio? É tranquilo. Eu sinto muito frio na cabeça. Esse texto é lindo de falar. Olha aqui, ó. Os céus proclamam... Deixa eu botar uma musiquinha aqui para ficar bem bonito aqui. Peraí, rapaz. Ó. E deixa a musiquinha tocando lá, bem baixinho. Aí faz uma leitura bonita, que depois a gente vai colocar tudo isso aqui disponível no YouTube, vocês podem pesquisar depois. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e a uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói, a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido
e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, são mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, e que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Glória a Deus pela leitura da palavra. Já convido o nosso amado presbítero Fábio, pode liberar o seu áudio, e vamos então para a segunda lição, como Deus se faz conhecer. Paz do Senhor, meus irmãos. Espero que todos estejam Amém. bem. Amém. Nós estamos, então, aqui para aprender, né, mais um pouco da palavra de Deus, né? É sempre importante aprender um pouco e tirar um pouco ferrugem, né? A gente acaba ficando enferrujado um pouco com esse isolamento aí, com essa pandemia, né? E tá na hora de colocar um óleo aí nessas engrenagens, né? E seguir em frente. Então, irmãos, hoje nós vamos falar sobre como Deus se faz conhecer. E algo muito importante nessa lição, que eu acho muito interessante na vida, né, é saber que Deus ele quer ser conhecido por nós. É um desejo de Deus ser conhecido. Então, desde a criação, né, desde a criação do mundo, da criação do homem, Deus tem se feito conhecer, ele tem se revelado, né? O próprio nome de Deus diz que ele é o autoexistente que se revela. É um Deus que se revela a nós, né? E ele tem se revelado de várias maneiras. E hoje nós vamos falar de um pouco a respeito disso, né? Sobre a maneira como Deus tem se revelado a nós. E vamos chegar até uma parte da lição, e a semana que vem o seu José vai estar dando a sequência, né? Até para não ficar muito extenso, porque online é um pouco diferente, né? Acaba ficando mais cansativo, dá uma sonolência, né? Não dá para a gente interagir como na igreja, né? Eu particularmente, a minha família sempre foi aquela família grande, aconchegante. Então a gente gosta de estar junto, gosta de pessoa, gosta de abraçar, de beijar, gosta de partilhar ali da mesa. Então a gente sente muita falta disso. E nas lições online a gente tem essa falta desse calor humano, né? Mas vamos sentir o calor do Espírito. Amém? Então Deus, ele se faz conhecer, né? E ele tem esse desejo de ser conhecido por nós. A gente só sabe alguma coisa a respeito de Deus, tudo que sabemos a respeito de Deus é porque ele se manifestou a nós, porque ele decidiu se revelar a nós. Veja que maravilhoso é isso, né? Um Deus que é grande como nosso Deus, e nós já sabemos isso por causa das suas revelações, né? Pelo que nós já recebemos de revelação de Deus até aqui, nós sabemos que Deus ele é grande, imensurável, né? Não tem tamanho para o nosso Deus. Mas mesmo assim, esse Deus, ele quer ser conhecido por seres tão pequenos como nós, né? Pecadores, fracos, frágeis, limitados como nós somos. Então, isso é maravilhoso. É maravilhoso. E a gente tem que aproveitar isso, né? Aproveitar as oportunidades que Deus nos dá de nos aproximarmos mais dele. Veja que
em várias passagens da Bíblia, a gente vê palavras como Deus se manifestando ao homem, né? Em um dos profetas, ele disse: buscar-me-eis e me achareis quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Jó, né, depois de toda uma experiência de vida que ele viveu, ele disse assim: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar. Então, uma das formas de nós conhecermos a Deus é pelos ouvidos, porque ouvimos falar de Deus. Então, Jó disse isso: eu te conhecia de ouvir falar. Mas a partir da minha experiência pessoal, a partir de agora, né, os meus olhos eles te veem. Então, ele teve uma aproximação maior de Deus a partir de uma experiência de vida, de uma fase muito difícil que ele viveu. Mas vamos aqui na lição. Uma das formas de Deus se revelar é o que nós lemos agora em Salmo 19, que vai dizer que os céus eles proclamam a glória de Deus. Então, quer dizer, Deus se manifesta através da natureza, através da sua criação. Então, apesar, né, da ciência, né, criar determinadas controvérsias, né, eles nunca vão conseguir provar a não existência de Deus, porque é evidente que Deus ele existe e ele quer ser encontrado por nós. E uma das formas de Deus se manifestar é através da natureza. Então, quando eu tenho aqui, graças a Deus, eu tenho o privilégio de ter uma pracinha, uma praça pequenininha, mas é uma praça aconchegante, né? Eu passo poucas horas na praça, mas eu até passo bastante tempo observando, porque eu acordo muito cedo e então, sempre que possível, eu vou até a varanda da minha casa e eu fico olhando ali as árvores, né? Fico contemplando a praça que tem em frente de casa e às vezes tem alguns cachorrinhos que caminham ali, os pássaros, né? Os pássaros fazem muito barulho de manhã e ao observar tudo isso e o sol ele vai logo cedo ele vai aparecendo, né? E aí vem aqueles raios, né? Eu tenho não é uma rede, mas é aquela cadeira em formato de rede, eu não sei como que chama aquilo, mas eu sento às vezes ali e fico contemplando o nascer do sol. E é algo maravilhoso. E não tem como você não ver Deus na natureza, e algo desse tipo, né? Se você vai numa praia, por exemplo, e aí você contempla, né, o horizonte, assim, você olha a força do mar, a maneira como o mar ele é grande, ele se agiganta, né? E você vai entrando e não tem fim, parece infinito, né? Você olha lá distante, você não consegue ver a outra praia, de tão imenso que é. Então, são coisas de Deus, né? Eu assisto bastante programas da Discovery, e então tem alguns animais assim exóticos, alguns pássaros incríveis. Tem pássaro que tem dezenas de cores diferentes, ele tem vários detalhes e cada coisa assim feita com muito. Deus é muito detalhista. Deus ele é muito detalhista. Quando a gente olha para uma floresta, a gente nunca vai ver uma árvore. É sempre aquela diversidade de árvores, sempre uma diversidade de flores, e aquele colorido, e as coisas são exuberantes. Né? Deus tem um jeito de agir totalmente especial. E a natureza, ela proclama, a natureza, ela revela a existência de Deus. E isso nós vimos lá em Salmos 19:1. Eu gostaria de pedir que, vamos ver aqui,
algum irmão que possa ler aí para nós Romanos capítulo 2, versículo 15. A irmã Marli está nativa, irmã? A senhora pode ler esse texto? Vou procurar Romanos. Romanos 2, capítulo 2, versículo 15. Procurando aqui. Isso, o pastor até deixou ali o tópico lá bonitinho para nós. Você estava falando Romano... Ai, peraí, dá. pássaros aí, você só ouviu. Oi, pastor. Já estou procurando aqui. Tá meio perdida. Fica tranquilo. Enquanto a irmã procura... 2,15, né? E Já achei. Então pode ler, irmã, por gentileza. Esses mostraram a norma da lei, gravada no seu coração, testemunhando-lhe também a consciência e seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Romanos 2,15, né? 2,15, é exatamente isso. Salmo 19:1 vai dizer que as obras da criação, elas revelam a existência de Deus. A gente vê Deus através da natureza. Deus se manifesta através de tudo aquilo que ele criou. O céu, as estrelas, a lua, os seres humanos, né? E aqui, nesse texto que a irmã leu, vai dizer que Deus ele se revela através do senso de moralidade, né? Então, a nossa consciência, ela busca por Deus. Nós temos uma consciência que nos leva a uma crença em Deus. Né? Por isso que normalmente a gente vê povos assim que são totalmente que não são cristãos, não são evangélicos, nada, o evangelho não chegou ainda nesses lugares, mas existe um senso de moralidade entre eles, e esse senso de moralidade, de certo, de errado, isso daqui é errado, não é só uma questão de ética, é uma questão de moralidade que é colocada dentro de nós. Né? E essa moralidade, esse senso de moralidade, ele revela a existência de Deus. Né? Então, Deus ele se revela também dessa forma. Uma outra maneira de Deus se revelar é através da história. Então, quando a gente olha para a história, a gente também consegue enxergar Deus, as civilizações, a expansão das civilizações, a construção dos povos, o desenvolvimento da história, uma ascensão de um reino, uma queda de outro reino. Tudo o que acontece na história vai nos levar a uma existência de Deus. Né? É como se existisse existe, né? Um pano de fundo para toda essa história que a gente vê acontecer. Né? Então, por exemplo, hoje a gente está vivendo um momento de pandemia, né? E isso é global. É global, está acontecendo em todos os lugares, né? Vários países, alguns já estão vivendo mais tranquilos, outros ainda estão com grande dificuldade, como é o caso do Brasil, que é um país muito grande, né, e as dificuldades que a gente tem para vacinar toda essa população. Então, tudo isso vai postergando, né, a imunização da população. Mas isso é uma situação que vai ficar na história, já está na história, né? E daqui a alguns anos, como hoje a gente fala das pestes que aconteceram no passado, da peste bubônica, da gripe espanhola, gripe suína, os surtos de rubéola, varíola que tiveram, malária e tantas coisas que já aconteceram no passado, né? A pandemia de agora, né, do Covid-19,
também vai ficar registrado na história. Mas veja como que cada um tem um jeito de encarar a pandemia, né? Mas sempre que nós vemos, por exemplo, o caso de um artista famoso, né, que tem mais destaque na mídia, né? A gente vê pessoas recorrendo a Deus, orando a Deus, pessoas de todos os credos religiosos, né? Tem gente que não é envolvido com nada, mas o pensamento dele, o sentimento dele, num momento como esse, é de voltar-se a Deus. Então, quer dizer, a história, né, os acontecimentos, tudo que acontece à nossa volta, ao nosso redor, né, se nós tivermos uma sensibilidade, pararmos para analisar direitinho as coisas como elas vêm acontecendo, elas vão nos levar a Deus. Tá? Então, por exemplo, para nós é muito fácil, né, falar a respeito de Deus, porque nós temos tido já experiências com Deus. Nós temos a vivência lá na igreja, na casa de oração, nós temos o convívio com os irmãos, temos pastor, temos presbíteros, diáconos, todas essas pessoas nos ajudam, né, a entender um pouco a respeito de Deus, né, da palavra de Deus. Mas tem muita gente que nunca teve uma vivência religiosa, que nunca entrou dentro de um templo, né, que não teve essas experiências como nós temos. Né? A gente chega lá no domingo, o irmão sobe lá no púlpito, né, lá no altar, e dá um testemunho de que Deus fez um milagre na vida dele, na família dele. Tudo isso nos ajuda a entender como Deus trabalha. Mas as pessoas que não têm essas experiências, elas não sabem como Deus trabalha. No entanto, elas têm algo dentro delas que leva a crer que existe um Deus que governa o universo e que controla a história. Né? Por mais leigo que a pessoa seja, ela tem essa noção. Ela tem essa pequena noção de que Deus ele existe. E eu gostaria de ler, então, em, em Esdras 1:2. Se alguém achar primeiro, pode ler. Eu vou procurar aqui também. Também estou com uma Bíblia aqui. Esdras 1:2 vai dizer a respeito do rei da Pérsia, né? Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Então, Deus participando da história, né? O rei chegando à conclusão de que Deus o havia designado a edificar um templo, uma casa em Jerusalém, né? Uma casa em Judá. Então, Deus dos céus me deu todos os reinos da terra. Então, Deus fez com que Ciro se empoderasse de tal forma a ter domínio sobre vários povos, né? Então, Deus, né, no controle da história. Então, Deus ele controla a história, né? A gente tem o costume de dizer que nada foge do controle de Deus, e é verdade. Deus ele detém o controle sobre todas as coisas, e ele também tem o controle sobre a história. Uma outra coisa que também revela alguma coisa a respeito de Deus é a questão da intuição religiosa. Os irmãos já observaram que, por exemplo, os índios, né, os povos indígenas, tribos, tal, regiões em que o evangelho nem chegou, eles adoram alguns a natureza, né? Pegam alguma coisa da natureza para adorar, eles adoram imagens, existe uma certa, um sentimento, uma intuição religiosa.
Então, como eles não têm o conhecimento de Deus que nós temos, então eles fazem de qualquer coisa Deus, né? Porque no coração deles, no interior do ser humano, há uma sede de Deus, há um desejo de encontrar Deus. A nossa alma lembra do salmo que diz assim: como a corça anseia pelas águas, por ti suspira a minha alma. Então a nossa alma, ela anseia por Deus. Nós temos um desejo interno enorme de estar cada vez mais próximo de Deus. E não é diferente com as pessoas que nunca ouviram falar de Deus. Elas também têm dentro de si uma intuição, um sentimento, né, que Deus ele existe, que existe um Deus, existe uma força maior, existe algo que é maior do que eu, né, que tem controle sobre o universo. E essa intuição religiosa, ela é Deus também se revelando. Veja que Deus, isso que nós estamos falando hoje, né, são revelações indiretas. Então, Deus se revelando de forma indireta. Né? Na semana que vem, o seu José vai falar sobre Deus se manifestando de forma direta, porque Deus também faz isso. Mas como não sou eu que vou falar a respeito disso, então eu vou continuar falando da questão indireta. Então, Deus se revela de várias formas, e essas maneiras indiretas de Deus atuar também é importante. Também é importante e faz toda a diferença, né, na vida das pessoas. No ato da criação, Deus ele implantou na natureza humana a capacidade de reconhecê-lo por meio de tudo aquilo que ele criou. Então, inclusive, está dizendo assim, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então, para mim, uma das grandes formas de Deus se revelar é através realmente da criação, né? Então, é muito importante a gente cultivar no coração dos nossos filhos o amor e o respeito pela natureza. Dizer para eles, né, para os nossos amigos, colegas de trabalho e tudo, respeitar o meio ambiente, respeitar a natureza e zelar por ela. Porque, na verdade, é uma criação de Deus e essa natureza, ela revela a existência de Deus, né? Então, quando alguém vê algo muito bonito, esses dias eu tive o privilégio de, saindo de casa, passei peguei o Nicolas na escola, isso. E a gente, no caminho, tava sol, né? Tava um pouco de sol, e deu uma chuva rápida, daquelas pancadas aí. Foi agora há pouco no verão, né? Aquela chuva de verão. E aí formou-se no céu, ali perto do Hospital Sapopemba, e ele foi até a região de São Mateus, mais ou menos, se formou um arco, né, o arco-íris, e o Nicolas nunca tinha visto assim, ele só viu por meio de televisão, de desenhos, de trabalhos que eles fazem na escola e pelo computador, mas visualmente o Nicolas nunca tinha visto. E ele ficou muito admirado quando ele viu o arco-íris, porque ele fez aquele arco certinho. Deu para ver de um lado a outro. Quase que eu fui até lá para ver se tinha um potinho de ouro lá no final, mas eu estava atrasado, não dava. Vai que eu perco meu tempo, chego lá, não tem nada. Então aí, mas o Nicolas ficou muito entusiasmado, ele ficou contente de ter visto. Eu tirei uma foto, mandei, coloquei no grupo da família, porque é Deus. Aí eu contei para ele a história do arco-íris, da aliança que Deus fez, né, com Noé, quando Deus prometeu que não ia destruir mais, né, o mundo através da água, da maneira como ele fez. E fez uma aliança com Noé.
né? Depois que ele aplacou, que foi aplacada aquela ira de Deus, né? Deus vem restaurando todas as coisas, e após ter preservado a família de Noé, ele faz uma aliança. E aí forma-se aquele arco-íris no céu. Eu creio que o arco-íris vem daí, dessa experiência e, né, da humanidade com Deus, dessa aliança. Então veja que não tem como você olhar para uma coisa tão bela, né, tão bem feita desse jeito, e negar a existência de Deus, né? Deus ele é maravilhoso, ele é maravilhoso. A consciência do incrédulo, ela pode estar prejudicada pelo pecado. Então, o incrédulo ele tem um pouco de dificuldade para desenvolver uma consciência a respeito da existência de Deus. Para nós que estamos exercitando isso constantemente, é muito mais fácil. Então, a nossa consciência, ela trabalha em paralelo com as nossas experiências com Deus, né? Por isso é muito importante que, além de você ouvir falar de Deus, ter uma consciência de Deus, é muito importante que você busque essa proximidade com Deus, porque eu penso que Deus é como se fosse eu imagino uma fonte inesgotável. Quanto mais água você tira daquela fonte, né, mais água tem para você tirar. E o conhecimento de Deus é a mesma forma. Não tem um ser humano que possa dizer, né, por mais vivido que tenha sido, por mais experiências de vida que ele tenha tido, que ele possa dizer, eu conheço tudo a respeito de Deus, né? Porque é impossível. Porque Deus ele é uma fonte inesgotável. O conhecimento de Deus é algo que, quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente se aproxima, mais temos a conhecer. E a gente vai tirando, e vai buscando, e Deus vai se revelando. E é maravilhoso isso, né? Eu não vou entrar na parte da revelação direta, mas há um momento que eu acho muito interessante na Bíblia que fala a respeito de Moisés, que confirma o que eu estou dizendo aqui. Porque Moisés ele foi um homem que subiu, né, o monte e ele falou com Deus diretamente. Eu não vou me aprofundar não, seu José, pode ficar tranquilo. E ele ouviu Deus falando com ele diretamente. O rosto dele reluzia. E ele teve muitas experiências com Deus ali na trajetória, com o povo, no deserto. A própria abertura do Mar Vermelho e o povo passando, sendo tirado com mãos fortes de lá do Egito e tal. Mas mesmo assim, Moisés, com tudo isso, alguém pode falar, poxa, Moisés, ele foi privilegiado, ele teve tudo isso e ainda ele não se deu por satisfeito. Porque teve um dia que ele chegou diante de Deus e disse assim, Senhor, né? Eu fico imaginando ele chegando que nem uma criança, né? Quando uma criança quer algum agrado do pai, vai chegando, pede um abraço, um carinho, dá um sorrisinho, né? A Fabiana, que é menina, né? Ela tem esse jeitinho, né? De, de pedir alguma coisa, ela não pede muito. Mas sempre que pede, é muito difícil de negar, porque ela tem um jeito especial de pedir. E aí Moisés chegou e disse assim, Senhor, permita que eu veja a sua glória. Olha só, alguém que já tinha vivido tudo aquilo que Moisés viveu, né? Tantas experiências, poderia se dar satisfeito de ter visto a sarça ardendo, de ter recebido os mandamentos, de ter tido tudo aquilo lá, né? O Mar Vermelho, o mar abrindo, o pessoal passando a seco ali. Mas ele disse, Senhor, deixa eu ver sua glória. Ou seja, eu quero mais de Deus. Eu preciso de mais revelação de Deus. Preciso conhecer mais de Deus, conhecer os mistérios, as profundezas de Deus, né? E quão insondáveis são, né, os caminhos de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor? Então, irmãos, é muito interessante isso, né? Então fica aí com esse desejo no seu coração de conhecer mais a Deus, né?
Nós somos privilegiados de estarmos num país em que a pregação do evangelho ela é liberada. E através da pregação do evangelho, nós alcançamos Jesus. Aquele conhecimento que era bem superficial dentro de nós, aquela intuição, aquele sentimento, aquelas coisas que a gente via na natureza e queria entender quem que fez tudo isso, né? O evangelho nos deu a oportunidade de saber, né, que foi Deus quem fez, Deus quem criou. E nós temos essa oportunidade de conhecermos Deus mais próximos, né? Há povos que, infelizmente, não têm essas experiências que nós temos. E que o que eles sabem de Deus é o que eles veem na natureza, né? É o que a história diz a respeito de Deus, é o que os outros falam a respeito de Deus, né? Porque houve alguma notícia, alguma informação, né? Por isso é muito importante a pregação do Evangelho, para fazer Deus conhecido. Quando a igreja começou naquele processo de expansão, né, e aí começou a surgir muitos pregadores, muitos evangelistas, pregadores, tal, e até gente que não tinha passado ali por Jerusalém, ali, por Pedro, que era o cabeça ali da igreja primitiva, começaram a pregar o evangelho. E aí começou a surgir uma preocupação dos novos discípulos a respeito de todo mundo que estava pregando o evangelho, falando de Jesus por aí, sem conhecer de fato a Jesus. Aí chegaram e falaram assim, poxa, mas o pessoal nem conhece Jesus aí, está fazendo tudo errado, está falando de Jesus. Aí Paulo disse o seguinte, não se preocupe se eles estão fazendo isso por inveja, por porfia, por ganância, seja lá qual seja, né, o que esteja impulsionando essas pessoas a falarem de Jesus. Deixa elas falarem, porque o mais importante é fazer com que Jesus seja conhecido. Fazer o nome de Jesus ser conhecido. Então, irmãos, é muito importante que Deus ele seja conhecido por nós, pelos nossos familiares, mas também pelo nosso bairro, pela nossa região onde nós estamos, as pessoas que trabalham conosco, que convivem conosco, e também, irmãos, as pessoas que estão espalhadas pelo mundo, né? Então, vamos fazer o nome de Jesus conhecido. É um adendo à lição, nem está aqui esse tema aqui na lição, mas eu acredito que faz parte, né, da vida cristã, fazer o nome de Jesus conhecido. Eu quero encerrar, então, hoje, agradecendo a oportunidade em nome de Jesus, né? Eu tenho ainda um pouco de dificuldade para dar aula online, mas eu espero que os irmãos tenham absorvido, né, algo importante hoje da parte de Deus. Passo a oportunidade, a palavra para o pastor. Amém, meu querido. Nós todos estamos tentando nos adaptar a esse novo formato, né? Mas ainda assim é muito bom porque a gente consegue se ver um pouco, né? Tentar pelo menos ficar um pouquinho mais perto, uns de cada. Todo mundo aqui pertinho. Eu gosto que eu vejo a carinha de todo mundo aqui. Eu coloco no mosaico aqui, aí vejo todo mundo que está com a câmera aberta, quem não está, e a gente fica naquele saudosismo. O desejo de retorno para a nossa casa de oração. Quero agradecer ao presbítero Fábio por essa palavra abençoada. Ficou muito bom, hein, irmão Cornélio? Ficou muito bom, a gente conseguiu render bastante, Fábio, porque o conteúdo, irmãos, é bem difícil, até para estudar é muito difícil. Eu também não sei nem se o irmão Cornélio vai conseguir dar a próxima lição, mas depois ele me dá o feedback dele, né? Caso contrário, vai ser o pastor mesmo. Quero agradecer a todos que estão aqui. Nós vamos encerrar a nossa escola bíblica com uma oração. Então, eu vou pedir à nossa querida irmã Máulia, intercessora, que possa liberar o seu microfone para... A Maula é a mulher que brilha. A mulher que brilha. A mulher que brilha. É verdade. Ai, meu Deus. Para
encerrarmos a nossa escola bíblica com esta singela oração na presença do Senhor. Vamos orar. Pai, nós te damos graças a Deus por mais um dia, Senhor, por esses momentos que podemos ouvir mais a Tua palavra. Eu te dou graças, Senhor, pela vida do Fábio, Senhor, que tem trazido essas palavras, ó Pai, do estudo, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por cada pessoa que pôde ouvir, Senhor, aqueles que teve vontade, mas não deu tempo, ó Pai amado, Tu sabes, Senhor, do compromisso de cada um, ó Pai, aqueles que estão trabalhando nesse momento, vai de encontro a cada um, Senhor. Te dou graça por essa comunhão que podemos ter, Senhor, através da internet, ó Pai. Que logo possamos estar todos reunidos em comunhão ali, Senhor, livre de todo mal, ó Pai, de toda pandemia. Nós te pedimos, Senhor, uma boa noite de descanso, Pai, para cada um dos seus filhos, ó Deus. Dirige cada família, Senhor, e coloque teus anjos a acampar ao redor de cada família, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esses momentos, ó Pai. Abençoa cada um dos teus servos. Nós te pedimos e te agradecemos, desde já no nome de Jesus. Amém.